Eu trouxe alguns nomes que eu tenho apurado, e essa fonte até me disse que já faz tempo já em que eles estão fortes aí no mercado, já tentando adiantar alguma coisa. Para quê? Para quando, né, o Osmar Stabile e companhia pagarem o transfer ban. O Lázaro pode até falar sobre isso, como é que anda essa questão do transfer ban, como o Corinthians vai pagar esse transfer ban. E quando, né, pagar o transfer ban, o Corinthians já ter alguns nomes ali alinhados, né? E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham do nome do Pedro Rocha. O que me passaram que é um nome que agrada demais o Dorival Júnior, foi um pedido da comissão técnica, é um jogador de 31 anos, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Faraldo que tem, né, rodado aí o Brasil, né, cobrindo bastante Série B, pode falar também com muita base em relação ao Pedro Rocha. São 15 gols, 8 assistências, e uma coisa que facilita também é que ele fica livre no mercado a partir do próximo dia 30, né? Ele não tem mais contrato com o Remo. Então, um jogador mais fácil de você contratar no mercado, não tem um salário tão alto, mas tem um problema que eu já apurei também dentro do Corinthians, que o Corinthians teme, é que o Pedro Rocha esteja já contratado por outro clube do futebol brasileiro quando o Corinthians pagar o transfer ban. Porque o Osmar Stabile promete pagar o transfer ban em dezembro, mas a gente não sabe se vai ser, né, na primeira quinzena de dezembro ou na segunda quinzena de dezembro. E aí o Pedro Rocha, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro, pode estar já pode ter acertado com algum outro clube, lembrando que o São Paulo, né, tentou o Pedro Rocha recentemente também na última janela. O Faraldo, te agrada esse nome? Você que tem acompanhado aí de perto a Série B do Brasileirão? Olha, Samir, me agrada dentro do que eu vi na Série B. É até curioso, porque a Série B ela não teve grandes nomes de goleadores nessa edição 2025. Tanto que eu acho que o melhor centroavante, o melhor goleador da Série B, ele não aparece entre os principais artilheiros da competição, agora que acabou, né, no final de semana passado, a Série B. Lá se foram as 38 rodadas. Sabemos que o Remo, inclusive, é um dos times que estará na Série A do ano que vem. Acho que é o Viveiros, o centroavante do Atlético Paranaense, que não aparece entre os centroavantes porque foi contratado no meio da temporada, né? O Atlético Paranaense pagou uma bala para tirá-lo do Atlético Nacional. O Viveiros eu acho que é um exemplo de jogador que o Atlético Paranaense, inclusive, contratou já pensando na temporada seguinte no acesso, né? E aí deu certo o planejamento, eles subiram, e certamente o Viveiros será um dos principais centroavantes do futebol brasileiro na próxima temporada. Tá? Para quem não conhece, para quem não assistiu nada de Atlético Paranaense essa temporada, os corintianos pelo menos 2 jogos viram, né? Porque o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Viveiros eu acho que é um exemplo de atacante, de centroavante de um nível Série A, incontestável. E por isso fez a diferença nesse segundo turno, principalmente da Série B pelo Atlético Paranaense. O Pedro Rocha, ele se destacou numa competição que realmente o nível, ofensivamente falando na discussão, um nível baixo. A gente não teve grandes destaques. O Anselmo Ramon, o veteranaço, se destacou no Goiás. O William Bigode se destacou no América Mineiro, que passou boa parte do campeonato disputando para não cair. O Kleber também, grandão, ele quase 2 metros de altura no Avaí, que também é outro time que na prática não brigou ali pelo acesso na reta final, foi um destaque. O Carlão pela Ferroviária, que também É passou o outro campeonato. veterano, né, Faraldo? Outro veterano que passou o campeonato inteiro também ali brigando contra o rebaixamento e acabou se destacando como um dos goleadores. E aí o Pedro Rocha ele consegue se destacar entre todos esses, isolado como artilheiro da Série B, mesmo tendo ficado ausente um período nesse segundo turno da Série B por lesão. E aí ele volta, mantém o nível, e numa concorrência também bem abaixo ali que ele tinha no Remo, era titular absoluto, né? E essa arrancada do Remo, comandada pelo Guto Ferreira, ele volta a se destacar, inclusive é talvez o protagonista no jogo do acesso, a virada de 3-1 sobre o Goiás, com gol e 2 assistências. Só que é um jogador caro, né? Porque ele tem uma bagagem já de clubes grandes, e agora com essa boa campanha dele, boa temporada, né? Pelo Remo, era de se imaginar que clubes maiores do que o Remo, e falo isso com todo respeito ao Remo, criei um carinho muito grande, inclusive, não só pelo Remo, mas pelo Paysandu nas viagens que fiz a Belém, é de se imaginar que o Remo teria dificuldade para manter, né? O Marcos Braz teria dificuldade. Marco Braz, para quem não sabe, ex-Flamengo, é hoje o responsável pela diretoria ali, o executivo de futebol do Remo. E era de se imaginar que teria dificuldade. E aí é o que você falou. Eu imagino que outros clubes, não digo
Palmeiras, Flamengo, não falo desses clubes, mas acho que clubes que almejam disputar ali de meio de tabela para cima, aquela vaga de pré-Libertadores, de sonhar com uma Libertadores na próxima temporada, mas que tem um orçamento limitado por questões diversas aí financeiras, vão olhar para esse perfil de jogador que se destacou na Série B e que está com um contrato facilitado, como é o caso do Pedro Rocha no Remo. Então, eu acho que é uma contratação interessante para a situação financeira do Corinthians, mas assim, Samir, cai naquela discussão que a gente tem constantemente toda semana aqui. Primeiro, o Corinthians precisa se livrar do transfer ban, né, para sonhar com contratação, por mais que as pessoas ali, eu também tenho ouvido de pessoas ali dentro do Corinthians que vai ser resolvido a questão do transfer ban até o final do ano, e quando a janela abrir, o Corinthians vai conseguir fazer contratações. E assim, o tempo tá rolando, vale lembrar que o Campeonato Brasileiro na próxima temporada começa em janeiro, então não é, tá, virando o ano a gente vê. Virando o ano, o Corinthians já tem que ter os reforços, se é que vai conseguir contratar, ali, engatilhados, para já começar a pré-temporada. Campeonato Paulista e Brasileiro começa em janeiro. Mas eu gosto, Samir. Desculpa até ter me estendido, Não, mas não. é um jogador que, dentro de uma Série B limitada ofensivamente, ele se destacou. Não é Tanto, aquela contratação que, puta, que vai chegar, vai fazer uma diferença absurda e vai ser o craque do time. Mas eu acho mais útil do que muitos jogadores que o Corinthians apostou aí nos últimos anos, como Pedro Raul, Héctor Hernandes. Sabe, tem uma turma aí que o Corinthians apostou pro ataque que não correspondeu. Eu acho o Pedro Rocha mais jogador. tanto não se estendeu que eu quero mais uma coisinha de você em relação ao Pedro Rocha. Eu confesso que eu não acompanhei, né, a Série B, sou honesto em dizer isso, né? Não vou falar que eu acompanhei porque eu vejo os gols, os melhores momentos, para mim não é acompanhar. É de Sim. fato para ter uma opinião concreta. O Pedro Rocha, ele jogou pelos lados do campo ou ele foi um centroavante? Pelo que eu tenho ouvido, parece que foi um jogador que atuou pelas beiradas. Ele chegou a fazer as duas funções, mas mais pelas beiradas. Então, Ele porque era isso. mais usado tanto pelo Antônio Oliveira, que foi o último técnico antes do Guto Ferreira, quanto pelo próprio Guto Ferreira jogando mais pelos lados. O Remo foi buscar no mercado do Vietnã, se eu não me engano, um jogador africano de Guiné-Bissau, João Pedro, centroavante, acho que de 28, 29 anos, na última janela para o segundo semestre. E esse jogador ele virou centroavante do Remo na reta final da Série B, sempre acompanhado pela esquerda, principalmente, pelo Pedro Rocha. Aliás, o Remo fez uma janela bem curiosa, contratou um jogador grego também no meio da temporada, que virou titular absoluto ao lado de Vitor Cantillo ali no meio de campo do Remo. É uma salada ali que deu certo. E ofensivamente comandada pelo Pedro Rocha. E aí ele chegaria para suprir essa carência que o Dorival, desde que pisa no Corinthians, identifica, né? De que o Corinthians precisa de um atacante de beirada. Então, neste contexto, a depender do esquema tático que o Dorival desenvolva para a próxima temporada, se o Dorival continuar no Corinthians para a próxima temporada, o Pedro Rocha pode até brigar por titularidade, porque o Corinthians não tem hoje esse jogador, né? É, E não se sabe se o Yuri Alberto vai ficar, a própria situação de Memphis. Então, assim, há uma grande incógnita sobre o ataque do Corinthians. Aliás, sobre tudo, né, envolvendo o Corinthians, mas já que a gente está falando de ataque, há uma incógnita sobre o ataque do Corinthians para a próxima temporada. Nesse cenário, se de fato o Corinthians conseguir contratar o Pedro Rocha, eu acredito que ele chega até brigando por titularidade. E aí, Samir, já, você até falou, né, pô, eu não acompanhei, tô sendo sincero em falar, então eu vou te trazer uma visão de repórter de campo mesmo. Eu lembro do jogo em que o Pedro Rocha voltou a ser relacionado depois dessa última lesão, que ele ficou aproximadamente um mês e meio fora de combate. Foi o Remo e o Atlético Paranaense. O Remo ganha do Atlético Paranaense lá no Baenão, a casa do Remo, em Belém. E o Pedro Rocha voltou de lesão, o Guto colocou ele no banco. Ele entrou no segundo tempo só, porque estava sem ritmo de jogo. Cara, a torcida do Remo, no pré-jogo ali, eu entrevistando torcedores, os torcedores estavam possessos, porque queriam o Pedro Rocha já de titular, mesmo sem ritmo de jogo, para você ter noção de como ele sobrava ali entre os torcedores como a principal opção de ataque. Isso me chamou muito a atenção. E mesmo sabendo que ele entraria só no segundo tempo, quando eu perguntava, tá, quem que vai ser o destaque desse jogo difícil contra o Atlético Paranaense, que vinha bem ali já naquela arrancada do segundo turno, todo mundo apostando, não, é o Pedro Rocha. Eu falava, não, mas ele vai começar no banco. Não, tudo bem, ele vai entrar e vai decidir. Então, assim, era um nível de confiança muito grande de um jogador que vinha lesionado. Se tem como pelo menos enaltecer a moral com que o Pedro Rocha chegaria para esse novo clube, seja o Corinthians ou qualquer outro na próxima temporada, é uma moral elevada.
É uma moral. E ele tá com moral, porque os números são impressionantes, né? Por isso que eu perguntei da questão da beirada de campo centroavante, porque um cara que jogou pelos lados do campo, marca 15 gols e dá 8 assistências, a Série B a gente sabe que é complicadinha de se jogar também. Então acho que os clubes da Série A, certamente o Pedro Rocha vai ter um bom emprego aí na Série A no ano que vem. Se não for o Corinthians, vai ser algum outro clube de Série A, ou até do exterior mesmo, né? Lázaro, o Corinthians vai pagar esse transfer ban, né? O que você tem de informação, né? Porque se de um lado o Fabinho trabalha com o Dorival por reforço, a gente precisa saber o trabalho do outro lado, senão não adianta nada, né, Lázaro? A prioridade, Samir, do Corinthians, e o Corinthians tem a expectativa de pagar, até porque vai receber o dinheiro da LFU agora em dezembro, né? Não sabe exatamente quando vai pagar, a gente até publicou recentemente, há 1 ou 2 semanas, a perspectiva que o Corinthians, os cálculos que o Corinthians faz em relação ao dinheiro que vai receber da LFU, mas hoje o Corinthians tem ali entre 188 milhões e no máximo 230 milhões a receber, a depender da colocação que ele vai ficar no Campeonato Brasileiro. O máximo 230, que não vai chegar porque não vai ser campeão, e 188 também não vai chegar porque o Corinthians não vai ficar ali, não vai ser rebaixado, a gente já sabe disso. Mas a ideia é que o Corinthians receba ali em torno de 210 milhões de reais. Se ficar ali naquela casa de 10ª colocação que a gente trabalha que o Corinthians vai ficar. E aí com esse dinheiro, metade dele é recebido agora, já em dezembro, e outra metade em março do ano que vem. Só que já vem uma questão descontada. Primeiro, da operação, naturalmente, já vem alguns descontos, e também vem o desconto em relação ao empréstimo que foi contraído pelo Augusto Melo e não foi pago, né? Quando o Corinthians assinou. Tá brincando que o Augusto Melo não pagou isso ele aí. Ele não pagou, cara. Ele não Não pagou. me diga. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito surpreso. Só que não. Ele não pagou o empréstimo. O Corinthians, quando assina com a LFU no ano passado, no início do ano passado, foi vendido para a gente, né, que era uma antecipação, que era. Mas na verdade era um empréstimo. O Corinthians ele pega o empréstimo com a XP Investimentos, que é a operadora que faz todos os trâmites da LFU. O Corinthians antecipa, inclusive isso foi um fator fundamental para o Corinthians deixar o bloco da Libra e ir para o bloco da LFU, só que o Corinthians não pagou esse valor, então vem um desconto. O Corinthians, inclusive, está negociando para diminuir o valor desses juros, tá? Talvez nos próximos dias a gente traga até novidades em relação a isso, que o Corinthians tem trabalhado para reduzir esse valor de juros. Mas, neste momento, enquanto não tem nada concreto, vamos trabalhar que o Corinthians vai ter ali entre 35 e 40 milhões diluídos desse dinheiro que chega agora em dezembro. Então, vamos lá, 210 milhões, divide pela metade, porque 50% recebido agora, vai chegar mais ou menos aí 100 milhões, vamos arredondar para 100 milhões de reais, desses 100 milhões, 35 a 40 milhões já vêm comidos, né, dessa questão da antecipação, fora tarifas, questão de câmbio e tudo mais, que é normal esse dinheiro chegar um pouquinho fragmentado. Então vamos colocar em números gerais, o Corinthians vai receber na mão 60 milhões neste fim de ano. 40 milhões tem que pagar pelo Félix Torres. Com o Santos Laguna em relação ao Félix Torres. O Santos Laguna não quer papo. O Corinthians até desistiu de conversar com o Santos Laguna, embora tenha retomado alguns. Vira e mexe, conversa com o escritório de advocacia, aqui e acolá, mas aparentemente todas as propostas que o Corinthians fez de vamos pagar 70%, vamos pagar 80%, parcelar o resto, o Santos Laguna não aceitou, o Santos Laguna quer o dinheiro em mãos. Está irritado, quer o dinheiro em mãos. Vai sobrar ali mais 30, 40. O Corinthians tem o Rojas para pagar, que já não está o transfer ban efetivo, mas tem ali uma situação com o escritório que cuida do caso do Rojas para o Corinthians pagar esse valor, fazer um acordo, pagar uma entrada e depois diluir em forma parcelada. O que sobrar, o Corinthians tem a expectativa de investir em relação ao mercado. Só que tem Cuiabá, que embora o Corinthians já tenha pago, ainda está na CNRD, consta o transfer ban ativo, e tem outros transfer bans que estão para estourar, que o Corinthians não pode deixar isso, o Corinthians não pode deixar a bomba explodir. Então, nesse momento, né, para ser até bem objetivo em relação ao que você perguntou, o Corinthians trabalha assim com a hipótese de pagar o transfer ban. Só que depende muito do dinheiro que vai cair. E para isso, passa tentativa de diminuir o valor que vai ser diluído em relação à XP, ao empréstimo, a colocação que o clube vai terminar no Campeonato Brasileiro, quanto mais alta terminar, melhor vai ser para o clube,
e aí ver ali como que vai negociar, como vai equilibrar pratos. Por isso, o Corinthians não descarta a possibilidade de pedir um novo empréstimo para a LFU, que já foi, inclusive, autorizado pelo CORE. O Corinthians ainda não ativou este empréstimo, porque vai depender disso, vai depender de como se a conta vai fechar no fim do ano. Se a conta não fechar, o Corinthians deve fazer esse empréstimo para pagar o Transferban, e aí, enquanto isso, em outra frente, o Fabinho e o Dorival vão trabalhando sem sabermos se eles estarão também, né? O Corinthians tem isso ainda. O Corinthians tem trabalhado o planejamento de futebol de 2026, mas a gente não sabe. O Dorival é assegurado pelo Osmar Stabile, mas o Fabinho Soldado a gente sabe que desagrada muita gente dentro do Corinthians e a permanência dele está em xeque. Tá? O próprio Fabinho não se garante, e a informação também que foi dada nos últimos dias, que eu mantenho, que após a Copa do Brasil haverá uma reunião determinante entre Fabinho Soldado e o Osmar Stabile, um balanço do ano, que se o Fabinho não se sentir resguardado pelo Osmar Stabile, a tendência é que o diretor executivo de futebol do Corinthians deixe o cargo. E o Corinthians não pode realmente pegar esse dinheiro da LFU agora, né, esse empréstimo, porque pode, por exemplo, conquistar a Copa do Brasil. Né, a Copa do Brasil paga muito bem, né? Qual o valor mesmo, Lázaro, hoje que a Copa do Brasil paga? Eu acho que eu vou confirmar aqui, mas acho que em torno de 80 milhões de reais. Então, é muita grana. Então, por exemplo, se ganhou a Copa do Brasil, né, Faraldo, não precisaria já pegar essa grana. E tem outra, né? A LFU também tem a questão da posição que o Corinthians vai terminar o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que o Corinthians não deve abrir mão, né, do Campeonato Brasileiro. Tem torcedor que até aceita isso, né? Deixa o brasileiro para lá, o que importa é a semifinal da Copa do Brasil. E eu já penso diferente, porque envolve grana, envolve colocação, até classificação, quem sabe, para uma pré-Libertadores, né, Faraldo? Essa reta final do Brasileiro ela é muito importante por dois aspectos, né? Tanto pela colocação, e aí em se tratando de Corinthians, precisando de qualquer trocado ali, né? Pensando no que é parte do dinheiro que vem de transmissão de TV, a colocação e outra, né, Samir? O Campeonato Brasileiro ele tá se abrindo assim para quem quiser aproveitar, porque é Bragantino perdendo no Fortaleza, é o São Paulo tomando 6 do Fluminense, é o Galo também vindo cozidaço ali depois dessa patética final ali contra o Lanús, que não jogou nada. Se você pegar o Vasco mesmo, que estava disputando essa 8ª posição também, definhando no campeonato nessas últimas semanas. Cara, se o Corinthians fizer o básico, sabe? O Corinthians consegue esse 8º lugar, que é o que resta, né? É o que dá para disputar ainda, que ainda pode virar, se o Corinthians perder a Copa do Brasil, há grandiosíssimas chances de virar um G8 no campeonato, porque dificilmente o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil do jeito que está agora, né? Então, exatamente. Existe essa importância agora de você terminar bem o Campeonato Brasileiro, né? Pensando no aspecto financeiro, mas também no aspecto anímico desse time. Porque, realmente, é o que você falou, tem a Copa do Brasil no final do ano. Com que moral, hoje, desculpa, Samir, você perguntar para um ET hoje, para uma pessoa que está entendendo de futebol... O ET Bilu ele vai falar, busque conhecimento, não é? É perfeito. Aí ele vai buscar conhecimento. Qual que é o conhecimento que ele vai buscar? De que, Cruzeiro e Fluminense são muito favoritos.